Irmãos, nós estamos em Esdras, falando sobre restauração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ficasse atento à nossa projeção para o capítulo 7 e para o capítulo 8 de Esdras. Vou tentar ser sucinto na meditação da palavra para que nós não extrapolemos o nosso horário. Irmãos, eu tenho vários defeitos, mas alguns são crônicos. E um dos defeitos crônicos meu se chama horário. Horário de chegada e horário que me dão. Eu sou muito criterioso com isso. Então, se marcou comigo 19, eu não vou chegar 19h10, a não ser que aconteça alguma coisa. Então, eu tenho sempre aqui a prerrogativa de ter um culto que começa às 18 e termina às 20. E nós estamos terminando sempre antes, porque eu entendo que há um processo de locomoção. O meu objetivo é fazer sempre um culto de 1h40 no máximo. Então, eu vou tentar correr com isso, porque nós não poderíamos hoje, de forma alguma, deixar de ouvir os nossos missionários, deixar de ouvir aqueles que estão entre nós, deixar de ouvir essas pessoas que têm feito muito, e nós temos sido, graças a Deus, parceiros com eles. Nós estamos falando sobre restauração, e hoje, em restauração, nós vamos falar sobre buscar a direção de Deus. Não existe lugar melhor que um homem possa estar. Não existe lugar melhor que uma mulher possa estar. Não existe lugar melhor que um jovem possa estar que não seja no centro da vontade de Deus. Por mais inóspito que seja o lugar, por mais desafiador que seja um lugar, Clemilda poderia ficar aqui horas nos alimentando com esperança. Isaías e Tati poderiam ficar horas nos alimentando com mais esperança, dizendo o que é estar no centro da vontade de Deus, mesmo em um lugar extremamente difícil. Deus aplana os nossos caminhos, abre as nossas portas e cuida de nós. O que está acontecendo no capítulo 7 para podermos entender? Já temos duas levas de pessoas que voltaram para a reconstrução de Jerusalém. 70 anos de cativeiro, Ciro faz o decreto, o povo começa a voltar, tem a primeira resistência, os inimigos se levantam contra, oficiam Dário então vai olhar os documentos, e aí entende que tem a reconstrução, foi o que falamos semana passada, e ele continua. Extraindo isso para as nossas vidas, eu tento hoje trazer à nossa memória alguns pontos importantes no processo de reconstrução das nossas casas como família, de empresas, de igrejas e principalmente do nosso ser pessoal. O que nós podemos e devemos fazer num processo de reconstrução? Adorar a Deus, confiar que o Senhor é aquele que vai nos direcionar, mas acima de todas as coisas, permitir que alguns ajustes sejam feitos. Hoje pela manhã, nós falávamos de encontros transformadores e falávamos aqui do encontro de João Batista com Jesus e abrimos o leque do entendimento que é uma vida que pode ser transformada pela presença de Jesus. O capítulo 7 começa dizendo assim: passado estas coisas, a propósito, do capítulo 6, onde nós trabalhamos a dedicação do templo, onde Dário dá o decreto que eles podem continuar decretando e fazendo com que o templo seja reconstruído. Dali, até o capítulo de número 7, passam-se aproximadamente 59 anos. Então há uma diferença grande nesse retorno de povos. E aí nós estamos falando de uma nova geração. Esdras, irmãos, não é alguém que conheceu Jerusalém. Esdras nasceu no cativeiro. Esdras nasceu escravo, nasceu como alguém que não teve acesso às benéficas e nem às maravilhas que era estar em Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? Porque Esdras vai me chamar a atenção de que mesmo num lugar inóspito, num lugar de desafio, num lugar de dificuldades, ele teve algumas atitudes que fez com que ele fosse direcionado para esse retorno, e nesta direção, para esse retorno, abençoado por Deus. Diz assim a Escritura: passado estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amaris, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu para a Babilônia. Segura aí. Por que a importância de ler a genealogia, pastor? Eu pulo isso aí na Bíblia quando eu estou lendo. É porque nós estamos falando da genealogia de um povo de sacerdócio.
Nós estamos falando da genealogia de alguém que é sacerdote. E foi o que trabalhamos aqui, alguns domingos atrás, dizendo sobre o nosso sacerdócio universal. Sobre sermos sacerdotes do Senhor, segundo a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que através de Jesus nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócios desse Deus Altíssimo. Então todos somos sacerdotes, alguns chamados para estar no campo missionário, outros chamados para estar no pastorado de uma igreja, outros chamados para ser missionário apenas mobilizador, outros chamados para serem pastores de revitalização, mas todos nós somos sacerdotes. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Partindo então, o versículo 6 diz: era ele escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Nós te louvamos, Pai. Fala conosco, ministra-nos, nós somos a tua igreja, e gostaríamos de ouvir a sua voz, não a voz de um pregador, mas o teu Espírito falando aos nossos corações. Amém. Queridos, então, à guisa de introdução, faço algumas colocações para que nós possamos entender a aplicação no final. Capítulos 6 e 8 relatam a segunda leva dos exilados que estão retornando da Babilônia para Jerusalém, liderada por esse escriba, por esse homem que o versículo 6 traz para nós uma atenção dizendo: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Espírito do Senhor, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto pedira. Presta atenção. Todas as vezes que nós precisamos de algo que não dependa exclusivamente de nós, e que dependa de pessoas que às vezes não conhecem o Senhor e não proclamam a mesma fé que nós precisamos do favor de Deus antes do favor das pessoas. Como assim, pastor? Nenhum favor nos é feito se não for tocado no coração dessas pessoas por Deus. E o que nós entendemos? Que porque Esdras se dedicou a aprender a lei do Senhor dada por Moisés, diz ali que a boa mão de Deus estava sobre ele. Pensando nisso, Esdras 7 fala de 3 situações. O líder, que já foi apresentado a você. Um homem que, o versículo 10 vai dizer: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras? Porque ele tinha disposto o seu coração. Disposto o seu coração para quê? Para buscar a lei, para estudar a lei. Mas não somente estudar a lei, mas para cumprir toda a lei. E também para ensinar os filhos de Israel que estavam no cativeiro. Mostrando o poder desse Deus, que mesmo em meio ao cativeiro, mesmo nascendo escravo, mesmo sem uma perspectiva, porque havia aquela briga, sai antes ou sai depois, Esdras estava estudando e praticando. Podemos parafrasear com a palavra de Tiago, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser também praticantes da palavra do Senhor. Eu falava de manhã sobre o senhorio, e eu falava de manhã sobre a salvação. Entender Jesus como meu Salvador, entender que Jesus quer me salvar, entender que Jesus quer mudar a minha vida, e entender que Jesus quer ser o meu Senhor, são duas coisas bem diferentes. São duas coisas praticamente quase que antagônicas, porque se eu entendo que Jesus quer me salvar, se eu entendo que Ele quer mudar a minha vida, se eu entendo que Ele quer fazer novas todas as coisas, inclusive me fazer uma nova criatura, que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo, e não praticar os seus ensinamentos, e não praticar as suas direções, e não ter uma mudança de vida, eu não faço dele meu Senhor. Então essa diferença, ela é uma linha muito tênue, mas parece que é antagônica, porque eu não posso ir a uma igreja, e me perdoe, não quero lhe ofender, e nem estou falando para você, estou falando de forma geral, porque hoje nós temos muita igreja cheia de gente vazia.
Há uma diferença, irmãos, entre igreja grande e grande igreja. Enorme. Uma grande igreja, ela faz missões com 100 pessoas. Uma grande igreja, com 40 pessoas, influencia toda a sua vizinhança. Uma grande igreja sustenta muita gente com alimento e com etc e tal. Agora, uma igreja grande, tem um monte de gente lá dentro, que muitas vezes entram, olham para luzes da ribalta, saem embriagados de dopamina, choram no louvor emocional e ainda dizem que era o Espírito Santo, mas quando saem de lá praticam as mesmas coisas que praticavam outrora, vivem da mesma forma. Maridos com dificuldades com mulheres, mulheres com dificuldades com maridos, rede social horrível. Tem crente que rede social do crente, meu irmão, não dá para ver, não tem condições, porque se olha as redes sociais, você fala, mas não era crente. Atitudes, dentro do trabalho, pessoas que chegam e falam assim, fulano, tem gente que chega assim, crente de anos na igreja, ué, você é crente? Estou indo lá, morrendo de vergonha. A frase Deus conhece o meu coração é das mais perigosas do mundo, porque eu digo, Deus conhece o meu coração, às vezes para sustentar erros, às vezes para sustentar fraquezas, às vezes para sustentar hábitos que eu não quero mudar. Uma coisa é eu ter hábitos perniciosos, uma coisa é eu ter erros na minha vida, isso é natural. Diz Romanos 3 que não há um justo sobre a terra, não há um só que não peque. Nós erramos, nós temos falhas, mas nós temos o sangue para nos perdoar, nós temos Jesus para nos alimentar, nós temos como mudar de vida, é por isso que nos reunimos como igreja, é por isso que vamos ao aconselhamento pastoral, porque nós queremos melhorar. Mas tem gente que parece que não quer mudar, então eles procuram o quê? Sábios, como o Paulo escreve a Timóteo dizendo, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e eles procurarão para si quem? Sábios que façam cócegas nos seus ouvidos, porque não suportam a sã doutrina. Você chama atenção porque não chegou no horário, você chama atenção porque faltou nas reuniões, você chama atenção porque parece que só quer participar, eu só vou na igreja o dia que eu estou escalado para minhas tarefas, e aí a pessoa faz biquinho, acha ruim e quer mudar de igreja. E aí procura as igrejas da facilidade, onde eu posso ter uma vida por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Ficam em cima do muro. É igual aquela frase do muro, o camarada está em cima do muro. E os anjos estão do outro lado, pula aqui, vem para cá, aqui tem as bênçãos, tem perdão, tem tudo isso, e ele está em cima do muro. E do lado de lá um monte de capirotinho, tudo dormindo. E ele começa, ele fica incomodado, ele está com a pedra, acerta a cabeça do capetinho, o capetinho fala, o que você quer? Ele falou, não, eu estou aqui no muro, rapaz, eu estou querendo tomar minha decisão, e os anjos ficam me chamando, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou, e aí olha para o lado de cá, vocês estão todos dormindo, aí o diabo falou, fica tranquilo, o muro é nosso. Irmão, vocês assistiram o Alto da Compadecida? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir para você desestressar. Mas quando se trata da parte religiosa ali, eu assisti o 2 esses dias, irmão, um pedacinho lá. Irmãos, o Alto da Compadecida traz literalmente a cara de muitos evangélicos no Brasil. Eu esqueci o nome do camarada lá, como é que é? Chicó e o... Qual que é o Chicó? O mentiroso, né? Tem um monte de gente daquele jeito, quer negociar com Deus igual ele negocia com a senhora de Aparecida e com Jesus lá, quer negociar um 7-1 terrível. Verdade, tem um monte de crente assim. Irmão, sabe o que Jesus ama? Jesus ama alguém que chega diante dele, abre o coração e fala assim, Jesus, eu sou pecador. Eu quero mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Mas eu não estou conseguindo. Me ajuda através do Espírito Santo. Deus pega um homem desse e transforma ali a vida. Levanta o pobre, levanta o necessitado e levanta o pecador do monturo e o coloca a sentar com os nobres. Mas sabe uma coisa que Deus abomina? Aquele que tem dura cerviz, aquele que ouve e que se prostra de uma boa maquiagem e acha que consegue enganar Deus. Os olhos do Senhor estão postos em todos os lugares e o raio-x de Deus é dentro do nosso coração. É por isso que a frase, Deus conhece o meu coração, é perigosa. Porque tem gente que diz, não, é assim mesmo, Deus conhece o meu coração. Fala um monte de carga d'água, porque a boca fala do que o coração de fato está cheio. Esdras nos dá esse exemplo.
É um homem dedicado à palavra. A segunda coisa que nós vamos entender é que ele entendeu a sua missão. E qual era a missão? Após o retorno de Zorobabel, eu vou retornar, porque agora reedificaram. A partir do momento que reedificaram o templo, qual é a missão de Esdras? Nós vamos reedificar a área espiritual. Nós vamos levar os levitas, nós vamos levar os sacerdotes, nós vamos fazer o povo agora se envolver no processo de adoração, porque o Deus dos céus vai suprir as necessidades, e nós veremos Jerusalém sendo reconstruída, e aí depois nós vamos ver isso em Neemias. Quando nós olhamos para a frase, a boa mão de Deus estava sobre ele, não tem como nós não olharmos para aquele versículo 10 que está projetado na sua tela e dizer, por que a boa mão do Senhor estava sobre ele? Porque ele estava preparado, disposto no seu coração, buscar a lei, mas também cumprir a lei do Senhor. O Senhor não tem prazer em sacrifício. Irmão, sabe qual que é o maior desafio pastoral? O maior desafio pastoral hoje é ficar apagando incêndios que poderiam ter sido evitados. É ficar remendando dificuldades de pessoas que decidiram por si próprias, donos de si só, profetas de si só, que decidiram de uma autorrevelação, diz, eu entendi de Deus que era para fazer isso, toma a decisão, e aí quando toma a decisão, tudo dá errado, aí vai colocar a culpa em Deus, mas como não pode ver Deus, a culpa é do pastor. Uma ovelha minha chegou, pastor, estou indo para Jocum. Porque a Jocum eu senti de Deus e não sei o que lá. Eu digo, fica comigo 6 meses, eu te mando para o Radical, eu te mando para a nossa junta de missão, você vai estudar missões na nossa junta. E aí depois você é mandado para algum lugar, quer trabalhar com os ribeirinhos, quer trabalhar com os ciganos, quer trabalhar na Cristolândia, quer trabalhar nas nossas frentes missionárias, nós vamos cuidar de você. Não, Deus falou para mim que é para ir para Jocum, a igreja vai me ajudar. Eu falei, não vai. Por quê? Eu falei, não vai, porque eu sei que você não tem chamado para isso. Não tem. Eu falei, faz 2 anos que eu estou te aconselhando, irmão, eu sei que você não tem. Você tem problemas de caráter, é por isso, irmão, que missionário ele tem que sair da igreja. Está entendendo? É por isso que missionário tem que ser assim, ó, a gente conhece e a gente conhece, porque assumir quem a gente não conhece é perigoso. Porque às vezes a gente está só investindo dinheiro e a gente não conhece, não sabe o que de fato está acontecendo. E eu disse para ele, você não tem condições, você tem essa falha no caráter que é primordial, você vai se complicar. Não, mas eu quero que o senhor ore por mim, porque Deus falou para mim. Eu falei, o que a minha oração é contra a palavra de Deus na sua vida? Vá com Deus. E foi, 6 meses depois, endividado, devendo para Jocum, adivinha qual CNPJ que foi cobrado? Só para vocês entenderem. Arrebentado, chegou, mandaram embora, não conseguiu se formar. Qual é o seu problema? Qual foi o problema? Então, me pegaram naquela situação, e eu disse, eu te avisei 6 meses antes. Porque conhecia a lei em partes, mas não decidiu cumpri-la. Isso é muito perigoso. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos continua o mesmo. Eu sou santo e não mudo. Irmãos, eu tenho pavor com aventureiros. Pavor. Gente que se aventura, gente que hoje quer ir para o lado direito, amanhã quer ir para o lado esquerdo, gente que hoje pensa numa coisa, amanhã pensa noutra coisa. Deus diz que o homem de ânimo dobre não alcançará do Senhor favor algum, lá em Tiago. Não alcança nada de Deus. Irmão, fica imaginando, você está orando para Deus te abençoar naquele projeto ali, e Deus está lá, preparou a benção. Quando Deus vai lhe mandar a benção, você decidiu ir para outro projeto. Aí Deus vai ter que guardar essa benção, vai preparar a benção para outro projeto. Aí quando você está chegando lá, quando Deus vai te abençoar, você voltou para esse projeto aqui. Aí Deus vai arrumar aqui para te abençoar. Aí você decidiu ir para outro projeto lá. Chega uma hora, irmãos, ainda bem que Deus é misericordioso, e na sua ira sempre lembra da misericórdia. Vocês entenderam isso? Imagina você com um filho que começa a fazer uma faculdade a cada 6 meses. Comecei a fazer faculdade disso aqui. Você vai lá, paga a matrícula. Aí vai lá, 6 meses depois você tranca a matrícula, começa outra faculdade. Não, agora eu decidi ir para outra área. Eu estava fazendo de exatas, fui para humanas. 6 meses depois, não, eu decidi que agora eu quero fazer de ciências biológicas. Aí 6 meses depois muda. Irmãos, vai chegar uma hora que você vai falar, ô filho, ô filha, eu não tenho grana para isso tudo. Porque cada fechamento de matrícula e cada matrícula é um negócio que arranca a gente. Porque a gente não sabe para onde está indo. Já dizia o profeta
de Alice no País das Maravilhas. O rosto da minha esposa, para mim, quando eu faço essas brincadeiras, é fantástico. Minha janta hoje vai ter DR. Então tá bom, não é um profeta, mas aquela frase célebre que diz assim: para quem não sabe, fala, irmão, pode falar. Para onde está indo, qualquer caminho serve. Irmão, crente é uma coisa de louco. Crente combina tudo, se reúne, vamos comer, vamos não sei na onde. Irmão, você já viu crente em lanchonete? Se eu fosse garçom, eu brigava com os crentes. Porque o crente chega e todo empolgado e senta naquela mesa, junta mesmo uma falação, glória, aleluia, e etc. E tal, mas na hora de escolher, parece um brigueiro. Não, é esfirra ou é pizza? Ou é isso e aquilo. Coitado do garçom, fica lá. Lá em casa, quando vamos sair, agora a lei é, vamos escolher antes. Que é para chegar e saber o que vai comer. Para não ficar mudando o cardápio, porque senão a gente só atrasa. Tem crente que é assim. Nós precisamos ser como Esdras. Capítulo 7. Capítulo 8 vai falar que o grupo de jovens se reúne. Eu queria que você virasse a sua página e fosse até o capítulo 8, que vai dizer sobre os cabeças das famílias das genealogias. Mas, no capítulo 15, no versículo 15, tem uma observação que eu quero chamar a atenção. Eu estou dando a introdução para fazer a aplicação, tá, irmão? Respira aí que eu estou tentando correr. Eu queria acabar 7h30, aleluia. Não vai dar, mas vai dar. Não vai, não sei. Vamos para frente. Ajuntei-me perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista no povo e os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também de Joeribe, a Eunatã, que eram sábios. E por que ele enviou, irmãos? Eu vou dizer, porque Esdras sofre de um problema que é terrível para essa reconstrução do templo. Porque o sacerdote tinha que ser de linhagem sacerdotal. O levita tinha que ser de linhagem levítica. E quando ele passa a revista, quando ele olha para as pessoas, ele diz: agora eu tenho um pai de sacerdote, agora eu preciso dos levitas, porque pessoas, vocês vão entender, comuns, não poderiam servir na casa do Senhor. Deus tinha separado as tribos para isso. E ele não encontra nenhum levita, então ele não pode levantar a adoração, ele não pode colocar a coisa para funcionar. Por quê? Porque não havia ninguém habilitado para a função. Então ele passa a revista, e ele começa, e eu vejo Jesus orando pedindo para que nós orássemos, para que Deus enviasse então os trabalhadores para esse tempo de colheita. Enviasse para nós aqueles que vão trabalhar. Irmãos, é um perrengue danado. A gente tem aí um grupo de mulheres para trabalhar com o ministério infantil. Meu Deus, vai lá, se tivéssemos mais mulheres, a cada 40 dias a pessoa estaria na escala. Mas não, porque tem pouco, às vezes tem que repetir 2, 3 domingos, a irmã sem assistir o culto para cuidar das crianças, se dedicando. E ainda tem pai e mãe que fica reclamando porque atrasou, ou porque isso, ou porque aquilo. Irmãos, as irmãs estão se dedicando lá embaixo com suas crianças, os irmãos estão se dedicando no ministério de louvor, os irmãos que vêm na terça-feira, as irmãs que dirigem os núcleos de oração. Pelo amor de Deus, para de reclamar. Agradece a Deus. Nós somos uma geração que não respeita professor. O filho chega em casa, a gente fica reclamando dos professores. Vai lá, quero falar com o professor, quero saber o que aconteceu. Ô irmão, o meu coordenador chegou para mim, falou: tem um pai lá embaixo que quer falar com você numa escola. Eu cheguei, eu quero saber por que você não aceitou o trabalho do meu filho. Eu falei assim: porque era para a semana passada. Mas ele quer entregar hoje. Eu falei: mas era para a semana passada. E por que você não quer aceitar? Porque ele falou no meu rosto que ele não fez o trabalho porque ele estava maratonando Stranger Things. Como é o nome lá, mano? É esse negócio, vocês sabem o que é. Se você não sabe, pergunta para o seu filho adolescente que ele sabe. Eu falei assim: o que você está? Não, porque eu fiquei a noite inteira, sei lá quantas noites, maratonando, porque lançou a temporada nova do Stranger Things, e eu estou aqui, e eu falei assim: e o trabalho? Não. Eu falei: não vou receber. Aí o pai sai, o meu coordenador falou assim:
você precisa receber, porque ele tem 3 filhos na escola. Eu falei, como é que é? Ele tem 3 filhos na escola. Eu falei, então eu vou falar para você o que eu falei para o filho dele. Que o filho dele virou para mim, você vai receber porque meu pai paga o seu salário. Os professores estão aqui, sabem do que eu estou falando? Nilson com tantos anos de educação. Aí eu virei e falei assim, manda ele fazer 12 cheques de X. Dei um valor alto lá em cima. Me valorizei também, irmão, jogador caro. Aí, mas por quê? Eu falei, se ele paga o meu salário, eu achei que ele pagava a escola administrava, distribuía todos os recursos que entram, e um deles é pagar o salário dos professores. Mas se é ele que paga o meu salário sozinho, vamos aumentar, porque diz que é rico. Qual foi a palavra na outra semana? Tivemos uma reunião no conselho, se você não aceitar, o conselho quer te dar uma advertência. Eu falei, minha demissão agora. Agora. Minha demissão agora. Você acabou de me mandar embora. Não, você me ameaçou, você não me ameaça não, irmão. Falei para ele, irmão, viu? Irmão. Falei, não me ameaça não, irmão. Sou filho de homem assustado, não. Meu pai não era assustado, não. Não sei nem quem é, mas não era. Não, é verdade, irmãos, eu não sei quem é meu pai. De verdade. Mas falei, mas você está diante de um homem que não tem medo de ameaça, não, irmão. Não me ameace, não. Falei, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei pelo que eu passei. Então não brinca comigo, não, que aqui tem um baiano com o peito rasgado em Deus e que tem uma carinha aqui que não se deixa corromper por ninguém. Não me ameace, não. Minha demissão agora. Minhas 2 filhas estudando na escola, a gente ajudando uma igreja que não tinha condições nenhuma, nem de pagar aluguel de nada, e a gente ajudando, se sustentando. Esperei terminar a aula, elas entraram e falaram assim, fui demitido. Hã? Fui. Por quê? Porque eu não aceitei ser corrompido pelo dinheiro de um pai de aluno. Querido irmão, nós estamos vivendo uma geração que vai a todo tempo tentar mexer no nosso caráter, que vai a todo tempo tentar mexer na nossa vocação, que vai a todo tempo tentar mexer na nossa posição de filhos de Deus. E sabe qual é o pior? É que nós temos uma geração analfabeta, biblicamente falando, porque é a geração da emoção. É a geração que quer ser missionário, Isaías, e que se for para lá, na hora que sujar o tênis, quer voltar embora. É uma geração, Clemilda, que é uma geração que diz que quer evangelizar, vamos lá para a África, vamos não sei para onde, mas não ganhar o vizinho e a casa é um desastre, não arrumar nem o quarto ainda, que se for para lá só vai dar trabalho e atrasar a missão. Aí não entende por que Deus não levanta as portas, não entende por que Deus não faz. Então nós precisamos. O que é que estava faltando? Os levitas. O que é que Esdras faz para os levitas? Versículo 21, diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos, e para tudo quanto era nosso, porque tive vergonha de pedir o rei, o exército de cavaleiros. Gente, isso aqui é lindo, tá? Para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havia lhe dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem daqueles, mas a sua força e a sua ira contra os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. 2 coisas fazem parte deste jejum. A primeira é, envie os trabalhadores, envie os ceifeiros, e Deus vai enviar, e pessoas vão se dispor a trabalhar. É isso que acontece. A segunda é, Esdras vai passar por um lugar perigoso, por um lugar onde tem muitos ladrões, salteadores, por um lugar que se não tiver um exército junto, a maioria deles eram saqueados e mortos. Mas ele tinha dito para o rei, o meu Deus é poderoso, o meu Deus, a boa mão do meu Deus está sobre mim, o meu Deus é quem me defende, o meu Deus é... E ele diz que ele teve vergonha de pedir o exército, porque ele envergonharia o nome de Deus, porque iria trabalhar no objeto da sua fé, da sua profeteia, dizendo que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus salva, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus perdoa. E que quando ele fez isso, ele confiou em Deus e ele passou pelo lugar mais perigoso que tinha, e ele conseguiu chegar em Jerusalém são e salvo, porque ele confiou na força do Senhor, o seu Deus. Tem muita oração que Deus não respondeu para mim, porque eu coloquei o joelho no chão e pedi com fé, e quando eu levantei, eu era um incrédulo.
porque eu fui lá tentar resolver a situação que eu tinha colocado na mão de Deus. Tem muita coisa que nós pedimos a Deus, consagramos a Deus. Senhor, meu filho está dando problema, entrega ele nas suas mãos. Guarda a vida dele, guarda tudo isso, mas eu vou orar por ele constantemente, mas entrego ele nas suas mãos. Na hora que o filho chega, vira, você não sei o que, você tem que pagar, atrapalha tudo que Deus quer fazer, porque levanta a ira no menino. Assim é com o marido, assim é com a esposa, assim são com pessoas que estamos evangelizando. Pede um trabalho para Deus, 10 horas da manhã. Tem café, mãe? Vou sair para entregar uns currículos. Quando? Acho que depois de amanhã. Irmão, nós temos uma geração de jovens, escuta o que eu vou lhe dizer. Nós temos uma geração de jovens voando. Nós temos uma geração de jovens que senta atrás de um computador e o negócio é punk. Você já sabe, eu falei domingo passado, você já sabe que nós estamos com o nosso site pronto, né? Já subiu, Tiago, o site? Não. Falta dinheiro? O Luiz vai dar o dinheiro. O Luiz é o pai, né? Entendeu? Não, estou brincando, não falta dinheiro nenhum. Quanto vocês acham que gastam para fazer um site hoje top? Muita grana. Apaixonado pelo reino, já fez o site, irmão, o site da igreja. Estava elogiando agora ali, a Cação, né, o sobrenome dele? Otávio, é Otávio. Criou um Instagram, chegou para mim da última vez que estive lá, pode criar um Instagram para a missão? Eu falei, pode. Você já conhece o Instagram da missão de Nazaré? Irmão, você não conhece, você tem que conhecer. Pensa no Instagram ativo. Palavra do dia, não sei o que lá, agenda, não sei o que. O Instagram funcionando tremendamente. E eu falei, oi menina, é isso. Essa meninada está voando. Tem uma geração nos ETECs, tem uma geração nas FATEC, tem uma geração nas escolas técnicas aí, se formando e voando. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo na nossa região. Nossas redes sociais precisam começar a atingir gente, porque evangelizam também. Esdras faz esse jejum e ele confia em Deus. O que é que você tem orado? O que é que você tem pedido? Irmão, tem ojeriza de crente que não ora e não lê Bíblia e que fica falando se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, irmão, Ele quer. Mas eu preciso me posicionar. Quer um exemplo? Todo mundo marchando. Talvez nasceu ali a música. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Essa é porque velho é um problema, só lembro dessas músicas. Aí chegou, e agora? Agora está tudo legal, e rumo. O Egito ficou para trás, nós vamos para Canaã. O que é isso aí na frente? Um mar. Deu ruim. Vamos voltar? Talvez. Quem que está ali atrás? Faraó. Vai matar todo mundo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Amém? A alegoria aqui, a alegria, tudo por minha conta. Isso porque domingo passado eu escondi até atrás da árvore ali. Eu não aprendi, tá, amor? Desculpa. Tá bem, eu vou acelerar o horário, meu amor. Irmão, o ministério não se faz sozinho. Eu prometo, irmãos, que para fechar. Aí o pessoal reclama com Moisés faz o quê? Senhor, olha o povo aí. O faraó está ali, o mar está ali e tal. Aí Deus fala assim, não, Moisés, realmente eu entendo a sua batalha, a sua luta. Eu vou cuidar de vocês neste momento. É isso que Deus fala para Moisés? A frase de Deus para Moisés, para qualquer professor de português aqui, é pretérito perfeito do indicativo. É sentença. Por que clamas a mim? Mande ao povo que marche. É uma ordem. Quem é professor de português aqui? Graças a Deus. Aí, pronto. Balança a cabeça assim, irmão, por favor. É sentença. Não é pergunta, não é questionamento.
Eu já dei a ordem, vocês vão sair do Egito. Eu já dei o caminho, vocês vão chegar na terra da promessa. Eu já dei o comando, marchem, caminhem. Aí o que acontece no meio do caminho? Não sei, parece aquela... não, meu Deus, o que vai acontecer? Ô Moisés, por que você está clamando? Por que agora você está me perguntando? Por que agora você está me pedindo? Moisés, marche, manda o povo marchar. E quando o povo marchou, irmão, o que aconteceu? O mar se abriu. Para fechar, guarde essas principais lições no seu coração. Estudo e obediência da palavra. A boa mão do Senhor estará sobre nós. Jejum e oração ainda continuam abrindo portas e limpando-nos de castas que só o jejum e a oração nos limpam. E santidade no caminho com Deus. Isso vai fazer diferença em nós e através de nós. No processo de restauração, eu preciso ser diligente para acompanhar o que Deus quer fazer em mim e através de mim. Tinha muita coisa ainda, mas o tempo hoje foi muito agraciado com os testemunhos dos nossos missionários. E a coisa mais importante é que você entenda hoje nessa mensagem o que eu preciso no processo de restauração. É simples, eu preciso estudar e praticar a palavra de Deus. Eu preciso ter fé o suficiente para orar e jejuar e saber que Deus abre portas aonde elas não existem. Eu preciso continuar avançando apesar das dificuldades.